Fala, Barão. Uma semana cumprida de isolamento social, mantendo ou tentando manter a lucidez. Espero que vocês estejam bem, representando o jornalismo aí no estúdio. Rapaz, está cada vez mais difícil, viu, Andreasa? Porque de uma forma ou de outra, todo mundo acaba sendo, de alguma forma, tocado por essa triste, terrível doença, né? O Andreasa hoje vai falar sobre a entrevista que a gente acompanhou ontem em Brasília e teve muita repercussão, né, Andreasa? Eu fiz o exercício de assistir a essa entrevista 3 vezes para compor a coluna de hoje, porque eu percebi que havia ali uma crônica a ser feita, né? Essa entrevista coletiva era, pelo menos vinha sendo, nos últimos 30 dias seguramente, uma entrevista do Ministério da Saúde. Claro que havia ali um componente político, sempre, o ministro Mandetta é um agente político, mas a entrevista tinha norte técnico, com a presença de secretários especialistas. Vinha sendo assim, o ministro Mandetta tinha protagonismo e dava livremente o seu recado. Como a linha do Mandetta e do Ministério da Saúde é quase sempre técnica, isso significava que quase sempre, em função dessa entrevista coletiva, o ministro da Saúde contrariava o presidente da República. Isso, obviamente, como se vinha manifestando em atos e palavras do presidente, gerava um incômodo. No sábado, a Carla Bigato fez referência a essa entrevista agora há pouco, no sábado, mesmo depois de uma conversa reportada como dura com o presidente da República, Mandetta foi a público para reforçar o discurso técnico e defender o isolamento social. Em resposta àquilo, uma mensagem direta, falamos ontem, o presidente da República foi para a rua, para o contato social, para gerar aglomeração, uma resposta evidente ao seu ministro da Saúde. Não deu certo. Essa é a razão porque a entrevista coletiva foi transformada. O Mandetta vinha se apresentando, sobretudo em função dessas entrevistas, como a liderança possível no governo Bolsonaro. Chamamos assim, o máximo de espírito público, e passava a mensagem de Estado, né? Porque a mensagem de Estado, a mensagem de estadista, Mandetta o estadista possível, no governo Bolsonaro, nesta crise, estava interditada. Só quem apresentava uma palavra capaz de apresentar números, dados, projetar futuros, tratar de cenários, mostrar a situação operacional do enfrentamento da crise, só quem fazia isso era o ministro Mandetta e os seus técnicos. Por isso, essa entrevista coletiva havia se tornado um programa obrigatório, mesmo para quem considera Mandetta um medíocre transformado estadista em função do ambiente. O entorno, quando é muito ruim, melhora os indivíduos decentes. O Mandetta, repito, é um agente político, mas é também um médico e está ali, parece ter abraçado uma postura de defender a ciência até o fim. Pois bem, esse modelo de entrevista coletiva acabou. O general Braga Neto informou ontem, aliás, com o corpo, com a presença de corpo, com o gesto. A observação da entrevista coletiva, aliás, no gesto, nos movimentos, nos olhares, nos risos, na atenção, é muito interessante de se fazer. É preocupante e interessante de se fazer. É óbvio que num momento de crise como essa, a tensão entre os governantes, a tensão entre os ministros. Mas essa tensão não pode ser em função do que a ciência aponta. Não é aceitável que haja uma tensão entre presidente e ministro, entre ministro e demais ministros, porque ele defende a ciência e os outros estão com preocupações outras de natureza política. O general Braga Neto é o ministro-chefe da Casa Civil, assumiu há pouco no lugar do Onyx Lorenzoni. Ficou conhecido, vamos lembrar, muito elogiado pelo bom trabalho que fez na intervenção federal na área de segurança pública no Rio de Janeiro. Ontem, o Braga Neto fez uma intervenção federal em Mandetta e foi impecável. Afora a diluição do ministro da Saúde em meio à crise, expressa ontem nessa entrevista coletiva, daí porque nós tivemos de ver aquela série de ministros sem coisa alguma a dizer, apresentando, portanto, coisa nenhuma, tudo aquilo a serviço de diminuir o lugar do ministro Mandetta, deixado para falar por último. Mesmo assim, deixado para falar por último, tendo a sua palavra frequentemente limitada pelo Braga Neto. Quantas vezes o Braga Neto, o goleiro
né, se comportando como uma espécie de goleiro, o goleiro-chefe da Casa Civil, pulou na bola, se antecipando ao Mandetta para não deixar o ministro responder ou para atalhar a pergunta para que o ministro não se sentisse livre para responder como quisesse. O Braga Neto também foi ontem uma espécie de árbitro-chefe da Casa Civil. Vamos lembrar que, antes da hora determinada, no meio de uma pergunta já iniciada, o Braga Neto cortou a palavra do repórter porque perguntaria a opinião do ministro Mandetta sobre o rolezinho que o presidente da República deu irresponsavelmente no domingo pelas cidades satélites de Brasília. Mesmo assim, o ministro Mandetta conseguiu dar o seu recado. Houve a pergunta sobre a permanência no cargo. Braga Neto, de novo, se antecipou, saiu do gol para dizer que não estava em discussão, não era uma possibilidade no momento, mas tomando a palavra, o ministro Mandetta disse, abre aspas, em política, quando a gente fala não existe a possibilidade de ele sair, a pessoa já fala existe. Mesmo tutelado, o Mandetta deu seus recados. Qual é o recado dele? Ciência técnica, ciência técnica, ciência técnica. Prestem atenção aos secretários estaduais e municipais de saúde, sigam as recomendações dos governadores. Isso é, obviamente, um ato de afronta do ministro da Saúde, um ato de revolucionário, desafiando o discurso influente que veio do presidente da República. Nesse momento, nós devemos, como cidadãos, torcer, gostemos ou não dele, repito, o Mandetta é um agente político, está equilibrando pratos, está fazendo de tudo para se manter ali, faz concessões ao presidente, fala em manter igrejas abertas, faz o jogo, ataca a imprensa, depois recua, não importa. Nesse momento a gente deve entender esse gesto do Mandetta como um gesto de sobrevivência política, que é um gesto de sobrevivência do Ministério da Saúde como um ministério técnico, Andreasa, como um ministério científico. Deixa eu te interromper. Megali, bom dia. Para pegar esse gancho, que eu não quero perdê-lo. Como você disse, o Mandetta tem feito concessões. Ele tem mantido um pezinho ali na canoa científica, mas colocado o outro também na canoa bolsonarista. Mas ele está sendo pressionado, ok, tá, mas sempre tem a alternativa de pegar o boné e ir embora, portanto ele faz isso voluntariamente. Ele faz isso na sua interpretação por ser um homem da ciência que faz concessões à política, ou por ser um agente político que mantém os pés nas duas canoas, sem deixar de lado, obviamente, as suas convicções científicas? Quem é que está agindo ali, em primeiro lugar? Quem é que está movendo o Mandetta? A política ou a ciência, na sua opinião? Megali, eu acho que ele é, antes e sobretudo, um agente político. E acho que esse é o principal norte. Mas eu vejo virtude nisso. Aliás, é preciso valorizar a ação política. Ele é também um médico à frente do Ministério da Saúde e com dados, com informações, um bom quadro técnico subsidiando. Nesse ambiente, agindo como um político, com a percepção política, ele já entendeu que, para além do cumprimento da sua missão, há um risco de que, saindo, entre em seu lugar alguém que venha para descumprir de todo o norte traçado pelo Ministério da Saúde. É óbvio que ele tem informações das articulações para que o presidente da Anvisa, que é um negacionista, que é alguém publicamente contra o isolamento social nesse momento, que está fechado, aliás, alimentando o discurso do presidente, que esse sujeito poderia ser o seu substituto no Ministério da Saúde. É o principal nome especulado. Diante disso, o apego ao cargo do Mandetta, do agente político, até me parece um componente menor. Afinal de contas, ele é deputado federal, tem um mandato a cumprir, já botou o seu nome na história, já se tornou um protagonista, saindo, só tem como sair bem, não tem como sair mal diante desse quadro. Mas eu acho que ele entende, e é importante que tenha essa percepção política, que se não resistir politicamente e se não jogar o jogo com alguns excessos, alguns erros, aliás, que ele reconhece, contrariando a própria natureza do governo, se ele não dançar essa música, ele sai e o Ministério da Saúde vai para o saco. Então, eu acho que o agente político fala mais alto nesse momento e eu devo dizer que isso é bom. Muito bem, vamos ver essa história que ainda não acabou, né? Porque ainda tá muita dúvida para saber exatamente como é que vai se desenrolar, principalmente da presença do Mandetta ou não no Ministério. E a gente não tinha de estar se preocupando. Exato, com esse isso. é o ponto. A gente Exato. É uma loucura, é uma loucura
procura, pessoal, que a gente esteja, quer dizer, com esse sujeito que é identificado como um líder, alguém que consegue botar uma régua e acabar com a confusão plantada pelo próprio presidente, ou mitigar um pouco essa confusão, que esse sujeito tem o seu cargo posto a xeque o tempo todo. É inacreditável isso, é inacreditável, mas é bolsonarismo aplicado. Sendo que o presidente poderia estar politicamente se beneficiando de uma ação correta. Também não vou dizer que o Mandetta é o ministro dos ministros, mas ele é correto, ele é correto. Agora, mas a gente tem hoje um ministro com freio de mão puxado. Ontem o Andreasa fez o sacrifício em nome do bem público de assistir 3 vezes a coletiva. Parabéns, viu, Andreasa? Isso aí é o equivalente a correr uma maratona, meu velho. Eu assisti uma vez só, mas eu não consegui. Para quem assiste a live do presidente, toda quinta é molezinha. Mas eu não consegui ver o Mandetta usando a palavra isolamento nenhuma vez. Ele não usou a palavra isolamento nenhuma vez durante a entrevista coletiva. Somente. Distanciamento. Só falou distanciamento. Pois é. É esse lugar em que a gente está. É um lugar preocupante e resta torcer como cidadão para que ele resista, porque eu acho que esse é um momento importante para essa resistência. Posso fazer rapidinho, Andreasa, vamos lá. Pediu aqui, rapidinho. Não, porque o podcast Tem Método que eu faço com o Ivan Brandão, que geralmente vai ao ar na sexta-feira, não foi, e os nossos milhares de ouvintes estavam cobrando para dizer que já está no ar, foi ao ar ontem com atraso, me desculpem o merchan, mas era necessário, o recado da chefia aí, e com isso eu encerro, um beijo em vocês e tchau. Beijo, valeu, Andreasa, até amanhã. Tchau.